Muito bom, gente. Nós vamos ter agora nossa ministração nessa manhã, segunda-feira abençoada. Nós Deus nossa nossa vida para que dos próximos tempos, tá bom? Então que a palavra de Deus seja enxertada no seu coração nessa manhã e que possa ajudar, trazer crescimento, trazer alegria, motivações do Espírito Santo. Então, é a minha palavra profética nessa manhã. Deus te abençoe. Nós vamos viver essa semana, vai ser uma semana muito abençoada, independente do que os nossos olhos veem, das possibilidades que o mundo apresenta, né? Mas ainda assim, Deus vai nos abençoar, tá bom? E eu queria falar hoje um pouco assim da profunda necessidade que temos do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma necessidade profunda do Espírito Santo sobre nós. A gente precisa isso. Então, eu vou começar lendo Gênesis, bem no começo, né? Gênesis 1, 2. Eu vou começar lendo esse texto aqui para você poder entender, né? Gênesis 1, 2. Diz assim: no princípio, perdão, o 2, tá? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui a gente vê, logo a seguir, Deus criando, né? Haja, e essa criação foi por intermédio da sua palavra, e depois nós vamos ver mais tarde que a palavra é muito ligada a Jesus, ao Filho. Jesus disse que ele, as palavras dele são um espírito igual a ele, né? Então aqui, só que nesse texto, a Bíblia está falando da mente de Deus, daquilo que é mais profundo de Deus, do Espírito de Deus. E se a gente pudesse, na nossa mente, colocar Deus ser um lugar mais profundo, né? Porque a Bíblia diz que quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus, e não conhece só Deus, mas conhece as profundezas de Deus, ou seja, esses lugares mais profundos em Deus. E então aí você olha que aqui esse texto fala que esse espírito aqui é ruach, né? A palavra, ela não é pneuma, ela é ruach. Ela, então só um instantinho aqui. Ela é a operação de Deus é, sobre aquilo que não tinha forma, era vazio, então que não tinha forma, não tinha vida. Agora criar. Então Deus logo a seguir criou. E o que eu quero dizer nessa manhã é o seguinte: tem muitas coisas em nossa vida que nós precisamos da operação do Espírito de Deus para criar. Tem muitas coisas que estão sem formas, são vazias, estão ainda naquele estado, nós precisamos criar essas coisas. Por quê? Você tem um propósito de Deus na sua vida, você tem um chamado de Deus, você é um escolhido de Deus. Então tem muitas coisas que ainda não aconteceram. Quando a gente usa a expressão de Deus profética, é aquelas coisas que hão de acontecer, né? E aí o Espírito de Deus está muito ligado sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu chamado, nas coisas que hão de acontecer, né? Então, assim, Deus sempre ele tem um novo começo, uma nova história,
Então, a minha oração nessa ministração é de que você compreenda que Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida ainda, né? E a nossa profunda necessidade de receber o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele vai criar a oportunidade de Deus criar ou fazer coisas novas, né? Então hoje de manhã, hoje nessa ministração é um momento de você entender que Deus vai dizer haja, né? Haja luz, haja existência naquilo que Deus chamou você para fazer. Então, se você tem promessas de Deus, se você entende sobre promessas de Deus, pode ter certeza que o Espírito de Deus está sobre você, mesmo que ainda existem coisas que estão sem formas, vazias, né? Ainda parecem abismos de distância entre a palavra de promessa que tem, o que Deus falou com você e a realidade que você vive. Mas o Espírito de Deus é a única possibilidade de Deus fazer as coisas acontecerem. Então, nós temos que ter essa profunda necessidade de termos o Espírito de Deus aqui sobre as nossas vidas, né? Entender isso é extremamente importante, tá bom? Então, vamos lá, né? Que o seu coração agarre esse entendimento, né? Que o Espírito Santo vai criar a oportunidade de você fazer coisas novas, tá bom? E eu quero dar um exemplo aqui do rei Davi, né? 1 Samuel, hoje nós vamos ler alguns textos aqui. 1 Samuel 16, 13, diz assim, 1 Samuel 16, 13, está falando sobre Davi, o rei Davi, como ele começou, né? De um pastor de ovelhas, aquele que era o projeto do mundo, o projeto de seus pais, transformar ele num pastor de ovelha, e o projeto de Deus, que era transformar aquele menino que o mundo queria transformar num pastor de ovelha, transformar ele num rei. Então, o projeto de Deus, o propósito de Deus era um rei, ou seja, reinar sobre coisas. E deixa eu dizer algo para você, o propósito de Deus é muito diferente do que o mundo propôs para você. Você entender qual é a sua missão na Terra, por que você veio. Isso é muito importante. Quando você entende isso, a importância, porque você veio nesse mundo, qual é a sua missão. E eu queria que você fizesse uma reflexão bem profunda agora, com você mesmo. Você se sente aquela pessoa que entendeu por qual missão você veio nesse mundo? É aquela sensação de completude. O que eu estou fazendo é exatamente o que Deus quer. Ou é aquela sensação de não completar o trajeto, né? A carreira que Deus prometeu. Agora, olha a importância aqui do Espírito Santo. Olha, Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3, diz assim: E tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. É interessante que daquele dia em diante que Davi foi ungido, nessa celebração que o óleo é derramado, representação do Espírito Santo, né? O Antigo Testamento tinha muitas figuras, mas o Espírito de Deus se apossou de Davi. Note que houve uma mudança enorme do que ele fazia e do que ele se tornou. A perspectiva de Davi, quando cuidava o seu rebanho, era uma perspectiva de cuidar de um grupo de ovelhas. Agora a perspectiva era maior, era fazer a vontade de Deus. E aí ele precisava do Espírito Santo. É interessante que a gente olha a história de Davi, né? Como ele venceu as guerras, como ele se tornou um general, assim, venceu a primeira batalha que Davi vence, ele vence Golias, que era um gigante dos filisteus, né? E aí Davi vence essa batalha. E note que existe toda uma história em torno disso. Quando Saul viu a coragem de Davi, era o único que queria enfrentar, Saul queria botar toda aquela
estrutura de armadura de Saul sobre Davi, e Davi deve ter imaginado assim, essa estrutura aí toda enferrujada, velha, religiosa, né? Eu preciso andar na estrutura do Espírito Santo. Então, Davi confiou exatamente nesse poder, nessa unção criadora de Deus sobre ele, e aparentemente parecia uma vitória inalcançável, né? Difícil de completar, porque ele era um menino ainda, não era um homem formado, era um adolescente para menino, né? Assim, pela idade dele. E então, mas ele vence Golias. E então, logo seguida, depois ele vence outras guerras, outras batalhas, se torna um dos maiores soldados e um dos maiores generais antes de se tornar o grande rei sobre Israel. E é interessante que Davi ele viu toda essa operação, mas chegou um momento da vida, pelas lutas, pela honra que Deus trouxe à vida dele, pelas riquezas que se achegaram à vida de Davi, Davi deixou o Espírito Santo de lado. E uma das coisas que Davi deveria ter ficado era ficar adorando a Deus, porque agora Deus deu o privilégio dele não precisar mais estar na frente das guerras como um general, mas como um rei no palácio, e ele foi fazer olhar a mulher nua tomando banho de sol, né? E aí a gente sabe da história de Davi e Betseba. E aí a gente vê, a gente faz uma analogia, até uma comparação nos dias de hoje, né? Às vezes a gente deveria ficar num lugar de adoração em Deus, em nosso quarto, ter nosso momento privado de adoração, ter o nosso momento privado de leitura da palavra, e a gente acaba envolvido com outras coisas que os nossos olhos veem e acaba esvaziando a presença de Deus, porque ou você está cheio de se enchendo de uma coisa ou se enchendo de outra. Se encher do Espírito Santo é estar cheia, não ter lugar para mais nada, é ter aquela paixão avassaladora por Deus, pela obra de Deus, por não pecar, por servir a Deus. Ele é diferente. Agora, quando você começa a se encher das coisas do mundo, partes da sua vida, das suas emoções, dos seus desejos, das suas vontades, vão se enchendo das coisas do mundo. O que aconteceu com Davi? Davi não tinha uma televisão, Davi não tinha o mundo de hoje, mas ele tinha o mundo de então. E aí, Betseba foi tomar banho de sol, né? E Davi lá do palácio viu ela, e a gente sabe que Davi então desejou a mulher de um outro homem, fez todo um plano que a mulher de Urias para matar Urias, e então aí depois tem toda aquela história em que Urias vem na guerra e Davi se sente sabe aquele cara que se sente culpado, né? E aí ele diz para Urias, não, vai para casa, dorme com a sua mulher, tal. E Urias não dorme, Urias vai e dorme na frente do palácio. E aí Davi soube e perguntou, mas por que você não foi para casa? Aí Urias diz, não, como que eu vou ter meus relacionamentos de prazeres meus, enquanto o exército de Deus, Israel, está em guerra, eu não posso ter isso. E aí Davi se sente extremamente começa a ter um entendimento de culpa e da desgraça que ele fez. Mas ainda Davi está irreconhecível, porque ele perdeu a presença do Espírito de Deus. Lembra quando o Espírito de Deus vem e se aposta sobre Davi como um menino, vence guerra, tudo. Agora Davi está vazio do Espírito de Deus. Uma vez vazio do Espírito de Deus, ele começa a planejar todo um planejamento de matar Urias. Ele põe um bilhete no bolso de Urias para entregar para o comandante, para o general do exército, para colocar Urias na frente da batalha. E quando colocar Urias, sair o exército e deixar Urias na frente. E nesses dias que Urias morreu, a Bíblia diz que Davi se tornou, nos dias de hoje, Davi seria julgado no tribunal de Haia como um genocida, né? Porque a Bíblia diz que ele matou muitos chefes de família. Davi não matou
um homem. Davi não foi um assassino, um criminoso que matou Urias. A Bíblia diz que muitos chefes de famílias foram mortos. Naquele tempo era muito difícil a questão do homem morrer, porque a mulher se tornava uma pedinte, né? O único meio de sobrevivência de uma família era quando o homem estivesse vivo. E então a morte do homem na casa representava assim uma tristeza muito profunda pela perda doente, mas também pela perda de todas as coisas, inclusive do próprio sustento. Então, Davi destruiu muitas famílias. E aí Davi entende uma coisa, ele precisa agora voltar a ter o coração de novo segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi observa que o coração, segundo o coração de Deus que ele tinha, não tem mais, está em Urias. Porque Urias, sim, era aquele homem segundo o coração de Deus, fiel, com todas as características que Deus queria em Davi. Um homem preocupado com a nação de Israel, que apacentasse, que amasse o povo, como seria o pastor de Israel. E Davi não tem mais nada disso. Aí no Salmo 51, queridos, é interessante que Davi vai reconhecer isso. No Salmo 51, eu vou ler aqui para vocês, para a gente ver isso, versículo 11. Depois vocês podem reler esses textos em casa, né? Reler. E aí você vai ver o seguinte, Davi vazio do Espírito de Deus, já não tendo mais o Espírito de Deus operando na vida dele, né? E Davi faz toda uma confissão de pecados, né? Davi diz, e no versículo 11, né? Talvez que seja, versículo 10, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que Davi estava dizendo, olha, agora aquele coração que um dia eu tinha, eu vi em Urias, eu não tenho mais ele se perdeu. Eu quero ele de volta, eu quero viver. Porque, queridos, quem viveu uma experiência com o Espírito Santo é muito difícil, porque Davi agora estava vendo que mesmo os prazeres de adultério, tudo isso já não satisfazia mais ele. E então Davi tem uma consciência, né, de um arrependimento profundo. Talvez uma das coisas que eu mais admiro em Davi é isso. A maneira com que Davi viveu numa época que não era a graça, mas conheceu a graça como muita gente que está vivendo no tempo da graça não conheceu. Davi tinha uma condição de arrependimento muito profunda dentro do seu coração, de entender, não culpar os outros, mas entender que ele precisava. E no versículo 11 ele diz assim, não me repulses, ou não retires da sua presença, e não me retires o teu Espírito Santo. Então Davi estava dizendo o seguinte, eu não posso viver sem o Espírito Santo. O dia que eu fui ungido com ele, o dia que Deus celebrou a presença dele sobre mim com o Espírito Santo, foi o único tempo que eu vivi. Foi o único tempo que a vida de Deus, né, viveu em mim. Não quero que o Senhor retire isso. E aí a gente vê assim, a nossa profunda necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, de vivermos cheios do Espírito Santo. Aí você olha um outro personagem que eu quero falar aqui, Jesus. Né? Jesus aquele que ia se tornar, encarnar, né, a plenitude de Deus no homem. Agora, Deus já podia só descer com o Espírito Santo por fora de um homem. Ele não podia encarnar em nenhum homem, porque Deus disse que pelo pecado havia uma separação e que Deus não podia mais viver dentro do homem. Então a natureza humana morreu, caiu, o espírito do homem, ele se apagou, ele se perdeu, ele morreu diante de Deus. Aquilo que está lá em Gênesis 2, 16 e 17, né? Se comer do fruto da árvore do bem e do mal, então certamente morrereis. Esse texto é dois verbos, morrendo, morrereis. Ou seja, vocês vão morrer espiritualmente, ainda que vão viver na carne e vão gerar gente que vive, mas gente morta para Deus. E agora nós vamos ver a possibilidade de Deus de novo dar essa oportunidade de relacionamento com Deus.
E aí a gente olha, quando chega a plenitude dos tempos, aí note que todo o Antigo Testamento Deus vem falando com homens, com figuras, operações, para um dia agora Deus ter desenhado a plenitude de todas as coisas em que Cristo, sendo Deus, vai deixar de Deus, segundo Colossenses, vai deixar de ser Deus, se esvaziar da sua divindade e se tornar a palavra. Então, aí é o que acontece em Lucas 1,35. Deixa eu ler para vocês. Lucas 1,35. Eu leio Lucas 1,35 e diz assim, olha. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, ou seja, Emanuel, Deus conosco. Emanuel é uma junção de homem e Deus. Por isso que o nome Emanuel, quando fala Jesus, é Emanuel, né? Deus conosco, E de Elohim, de Deus, no nome de Deus, Elohim, e Men, de homem. Então fica Emanuel, é a junção de homem e Deus. E então a Bíblia diz que Jesus foi formado pela palavra e pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. Então você vê a importância do Espírito de Deus assim na vinda de Jesus, na história de todas as coisas, né? E a gente olha depois o nascimento de Jesus, aí Jesus se torna um menino, e ele cresce na graça, no conhecimento e em estatura, ou seja, ele cresce nas 3 dimensões que a gente também é como ser humano. Na graça, quer dizer, nas coisas de Deus, no espírito, em sabedoria, quer dizer, na alma, e em estatura, no físico. Então, nas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. E Jesus cresce, mas é interessante que mesmo não pecando, mesmo não tendo nenhuma falha, mesmo sujeito a isso, mas Jesus não transgrediu nenhuma lei de Deus, nenhuma lei, nada. Então ele, aos 30 anos, ele é um homem perfeito, mas ele não pôde realizar milagres. Note que Jesus só começou realizar milagres depois de ser cheio do Espírito Santo. E como Jesus, sendo Jesus perfeito, precisou ser cheio do Espírito Santo para poder realizar a obra de Deus, faz uma comparação entre Jesus e nós. Se Jesus, com toda a perfeição, que nunca pecou, nunca errou, sendo filho de Deus, mas ele ainda não tinha recebido a plenitude de Deus. E aí, em Lucas 3, 22, vamos ler esse texto, o Evangelho de Lucas eu gosto muito do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 3, o versículo 22, Lucas 3, 22. Quando Jesus vai ser cheio do Espírito Santo, né? E diz assim, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quando Jesus ele é batizado por João e cumpre, então, uma figura, né? E Jesus é batizado, então Jesus recebe o Espírito Santo sobre ele. Logo a seguir, depois de Jesus ser cheio do Espírito Santo, Jesus ele vai ser tentado, na tentação de Jesus lá, em Lucas 4, né, versículo 1 e 2 para frente, mas eu vou ler o versículo 4, vamos ver aqui. Você pode ler depois o capítulo todo de Lucas, mas principalmente esses versículos aqui, até o versículo 13, né, que é o texto que Jesus é tentado pelo diabo, né? Diz assim, ó, versículo 4, 1, capítulo 4, versículo 1. Cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão, o texto que nós lemos que ele foi batizado e recebeu a plenitude do Espírito Santo e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, não comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, é interessante que a gente vê, queridos, a profunda necessidade que Jesus teve para operar, para criar, para desenvolver o seu ministério. Ele precisou de ser cheio do Espírito Santo. A primeira tentação que Deus permitiu que o diabo viesse sobre Jesus, porque toda tentação ela é uma permissão de Deus para que a gente venha vencer isso. Então, por isso que Deus disse que ele não te dará uma tentação maior do que você possa suportar. Por quê? Porque quem vai te ajudar a suportar é o Espírito de Deus. Por isso que muita gente nas tentações cai e aí pensa, mas foi muito forte. Não, foi muita falta do Espírito de Deus. À medida que a gente se esvazia do Espírito de Deus, a gente vai perdendo força contra as tentações. Jesus estava cheio do Espírito Santo, foi tentado na plenitude das tentações. Mas por causa da presença do Espírito Santo e da consciência da plenitude de Deus, agora em que Jesus, a Bíblia diz que ele conseguiu encarnar a plenitude de Deus. Ou seja, imagine, o homem sempre Deus. E a gente olha o ministério de Jesus. Depois, em Atos, né, Atos capítulo 4, quando fala do ministério de Jesus, por que Jesus fez tantos milagres, por que Jesus fazia o coxo fazer andar, fazer o paralítico, o cego ver, o leproso ficar limpo, os pecadores serem perdoados. A gente vê assim uma operação extraordinária. Assim, o diabo deve ter ficado numa confusão terrível. O que aconteceu, né? Agora chegou alguém na terra assim para desfazer as minhas obras, né? Então a gente vê assim, meu Deus, como o ministério de Jesus, desde o seu nascimento, o envolvimento, tudo está envolvido aqui com a presença do Espírito de Deus, né? Aí a gente vê em Atos 10, 38, né? Atos 10, 38, perdão, quando se refere a Jesus. Quando se refere a Jesus. E diz assim, o texto diz assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É interessante que, além desse texto, Lucas 4,18, Jesus diz assim, é o Espírito de Deus, pega um texto numa sinagoga no sábado, o texto de Isaías 61, né? Ele abre o rolo e lê e diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim e Deus me ungiu. O Espírito de Deus me deu uma habilidade para criar agora sobre as pessoas milagres físicos, milagres extraordinários, libertar, quebrar as correntes de quem vive preso pelo diabo, de fazer o leproso ser limpo, criar a condição para isso. Agora o Espírito de Deus, aquele Espírito que estava sobre as águas no início, em que a terra era sem forma e vazia, agora está sobre mim. E Deus me ungiu. E aí a gente olha assim a maravilha, né, de que Jesus desenvolveu o seu ministério cheio do Espírito Santo, cheio de milagres, de poder. E aí a gente vê hoje, que nos dias de hoje, cada vez mais a igreja se afasta disso. Cada dia mais a igreja vai para longe. É tanta coisa, uma coiseira dentro da igreja que ninguém mais fala do Espírito Santo. Ninguém mais anda nessa obra extraordinária. É uma obra mental. São teologias sistemáticas continuamente alienadas do Espírito de Deus, da presença de Deus, desse operar sobrenatural. Cada vez
menos a gente vê a participação do homem. E quando a gente olha para a igreja que se aproxima do fim, a grande maioria vai se afastar exatamente dessa área de poder, de unção, de sobrenaturalidade em que o próprio Jesus viveu. Ninguém é maior exemplo que Jesus. Se Jesus precisou dessa profunda necessidade do Espírito Santo para cumprir um propósito divino, quanto mais nós, queridos, quanto mais nós precisamos, né? E aí a gente vê em Lucas 3,16, como é que Jesus falaria a nosso respeito, a meu respeito, a seu respeito, né? Lucas 3, versículo 16. Lucas 3, versículo 16. O que Jesus pensa a seu respeito, a meu respeito, né? Diz assim, ó. João Batista estava falando a respeito de Jesus. Ele dá um testemunho de Jesus. Ele, pelo Espírito de Deus, tem um ambiente de revelação. E ele diz assim, na verdade, disse João a todos, eu, na verdade, batizo com água para o arrependimento. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus estava dizendo aqui que, claro, que a igreja ela não pode viver sem essa presença, não é um pouquinho do Espírito Santo, não é uma alegriazinha numa reunião, não, é encher do Espírito Santo, é batizar com fogo, é queimar aquilo que não é de Deus, é você ser. Sabe, quando você está cheio daquela presença de Deus, em que tudo para você. Hoje de manhã eu vi uma expressão até interessante. Você chega a perder o sono de paixão por Deus. Porque você está tão cheio do Espírito Santo, você tem tempo para orar, você tem tempo para agradecer a Deus, você tem coração para se envolver com o seu momento com Deus, para fazer a obra de Deus, tudo é apaixonante, já não é mais um processo de lei, de carregar uma coisa pesada, mas é um Deus carregando você, é uma coisa indizível, não é mais por força e nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Essa é a promessa de Deus. E aí a gente olha, né? Depois Jesus termina seu ministério na terra, morre por nós. E aí a gente olha de novo, quando Jesus está morto, a grande operação do Espírito Santo que Paulo fala em Romanos, capítulo 11, capítulo 8, versículo 11, ele diz, mas se o Espírito de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em vós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vivificará os vossos corpos mortais. Paulo está dizendo o seguinte, gente, que a mesma operação de ressurreição, de o Espírito de Deus entrar lá no inferno, onde Jesus estava morto, preso, com espíritos em prisões lá, e agora o Espírito Santo chega e diz, não, ele não pode ficar aqui, ele não é daqui. Ele não morreu porque pecou, ele morreu pelo pecado dos outros, ele pagou, e então Jesus, ele é ressurreto por esse poder. Jesus está morto, lembra? Tudo está morto no começo da palavra de Deus, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava lá pairando, chocando tudo aquilo para que Deus dissesse, agora haja luz, agora haja isso. Então, agora o Espírito de Deus também tem uma operação na ressurreição de Jesus. Gente do céu, aí vem a promessa do Espírito Santo para nós, João 7, 37, 38, Jesus dizendo, no último dia, grande dia da festa, né, a festa dos tabernáculos, onde os judeus, lá no capítulo 7, versículo 2, fala, festa em que os judeus saíam de suas casas para celebrar, e muitos que vinham de longe faziam cabanas, de pano, de folha de palmeiras, para ficar alguns dias em torno do templo, para celebrar o histórico de Israel, de como Deus, na história
história toda de Israel, desde os seus pais no Egito, preservou a nação, libertou a nação, fez cruzar o Mar Vermelho, sustentou eles no deserto, e agora até hoje havia sustentado como nação. E então, agora Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 37, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, rios de água viva fluirão. Porque Jesus estava falando do Espírito Santo que haveria de vir, que nós haveríamos de receber. E ele estava falando também do templo lá de Ezequiel, de que se entendia então em Israel, queridos, que nesse último dia da festa um sacerdote pegava um jarro de prata, ia até a fonte Siloé, lembra da fonte que movia as águas e tal, e aí ele pegava água dessa fonte e ele ia na esquina oriental do templo. E aí todo mundo se aglutinava naquele lugar, se amontoava, e eu fico imaginando bem um momento silencioso, porque se entendia, não derramar essa água na esquina oriental do templo, se era esse o ano que Deus daria a promessa que está lá em Ezequiel, Jeremias, e principalmente em Ezequiel, quando as águas do limiar do templo, Israel teria um rio próprio vindo de Deus, nasceria de Deus e sustentaria Israel. Ele correria por dentro do templo e marcaria o homem nos seus tornozelos. Quando saísse do templo com 1000 côvados, aproximadamente 600 metros, a água dobraria de volume, sem explicação, miraculosamente daria nos joelhos, e depois mais 1000 côvados daria na cintura de um homem, mais 1000 côvados daria nos ombros de um homem, e aí nós teríamos aproximadamente 2.500 metros da onde ela começou e aonde ela estava, e ela então teria já o volume do corpo de um homem, esse rio. E então mais 1000 côvados, esse rio se multiplicaria e o homem não teria mais medida. O homem não seria mais medida, agora a medida seria a presença de Deus, ou seja, esse rio que ao seu redor contaminava tudo com vida, o seu leito era vida. Então Israel pensava, que ano que vai ser? Exatamente nesse momento da festa, quando as pessoas estão pensando nessa figura profética, Jesus, no silêncio de todo mundo, ele chega e exclama, diz, olha, eu sou a fonte de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê num Cristo que cura, num Cristo que salva, num Cristo que faz milagres, não importa o tempo, a estação, a época, a era, a modernidade, mas quem crê nesse Cristo, rios de água viva fluirão do seu interior. Queridos, então não é por causa de um tempo, mas é por causa do crer. Quem crê, qualquer um que se atrever a crer, esse ambiente do Espírito de Deus vai se desenvolver, vai crescer, e vai chegar um momento que vai ser cheio, e aí o homem não terá controle, o controle será Deus. Jesus está fazendo todas essas promessas para a igreja. João 14, 16, 17, 18, quando Jesus promete o Espírito Santo, ele diz para os discípulos, olha, eu vou partir. Os discípulos entristecem o coração, ele diz, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. E ele diz que vai mandar o Consolador, o Ajudador, o Espírito da Verdade, e ele ficará com vocês e fará das coisas futuras, ou seja, ele será o ambiente para criar todas as promessas de Deus. E aí em Atos, capítulo 1, queridos, versículo 8, ainda fala das promessas de Deus. E há de vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins do mundo. Ou seja, ainda nos confins do mundo a gente precisa do Espírito Santo. Ainda no fim do mundo, a gente precisa do Espírito Santo. Ainda no fim dos tempos, em todos os tempos, desde o começo da era da igreja, se precisa do Espírito Santo e se necessita dele. Ele é o poder criador de Deus.
E é interessante que em Atos 2:4, eu queria correr bastante esse assunto, mas nós vamos ter que terminar numa outra mensagem. Em Atos 2:4, a Bíblia diz que a promessa chega, então está reunido 120 homens e mulheres. Note que Jesus, ele ministrou para milhares de pessoas. Ele curou milhares de pessoas. Ele deu de comer para milhares de pessoas. Ele limpou leprosos, curou cegos, paralíticos, libertou endemoniados. E é interessante que Jesus disse para um grupo enorme de pessoas: fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Mas dessas milhares de pessoas, 120 foram obedientes. 120 homens e mulheres somente ficaram até que o Espírito Santo veio. Em Atos capítulo 2 é a vinda do Espírito Santo, é a promessa de Deus. Agora não é para Davi, não é para essa turma, não é mais para Jesus na sua operação na terra, agora é para a igreja, ou seja, para a nossa estação, para a minha e para a sua estação. Agora é para nós, o Espírito de Deus vem sobre nós. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Quando fala todos, está falando que é toda geração que vive na igreja, que vai viver na igreja, e que começou em Cristo e termina em Cristo, que foi antes de nós, é contemporânea a nós, será depois de nós, mas é uma igreja que precisa ser cheia do Espírito Santo. É promessa para todos. E todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Note que nós vivemos uma ambiguidade, né? Um evangelho prometido, de poder de Deus, de linguagens sobrenaturais, de uma coisa diferente da mentalidade humana. E nós vivemos a prática de um evangelho mental, de um evangelho de ativismos na carne, em modelos, de sobrecarregar pessoas com coisas que elas não podem carregar, porque o Espírito de Deus, elas já não estão mais cheias do Espírito Santo, estão cheias de tantas coisas, gente. E a primeira coisa que acontece é que o evangelho cheio do Espírito Santo, ele não é o evangelho que todo mundo vai aplaudir. Porque aparece a primeira zombaria, Atos 1:13, né? Mas esses homens são embriagados. E aí Pedro faz o seu sermão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Começa a andar no Espírito Santo de fato. De fato. Começa a andar pelo poder do Espírito Santo de fato. Essas pessoas não vão tentar zombar de você. Principalmente da religião. Essas coisas aí. É interessante que Pedro, ele faz o primeiro sermão por causa disso. E ele diz: não, irmãos, essas pessoas não estão embriagadas de vinho, ainda é cedo. Essas pessoas são embriagadas pelo Espírito de Deus. E aí Pedro traz um sermão extraordinário, né? E a Bíblia diz que 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas, alguns textos dizem, que nasceram de novo, se converteram, entregaram a vida a Jesus e batizaram. Então a gente olha, depois você olha assim, o trabalho da igreja primitiva, em todo capítulo, todo o livro de Atos, mas os primeiros 5 capítulos, uma igreja que assim é referência até os dias de hoje. Depois, tipo assim, até o capítulo 9, você vê uma operação extraordinária da igreja. Aí você vê assim, Deus salvando Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. E aí sim, Saulo de Tarso é um homem cheio do Espírito Santo junto com a igreja. É uma referência assim que o livro de Atos está recheado de operações do Espírito de Deus, de ambientes de revelações de Deus criando as coisas, e a gente vê assim uma maravilha de Deus. E agora eu quero falar conosco, eu e você, como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque os discípulos, logo eles foram começando a ter lutas, perseguições. Em Atos 4:31, a Bíblia diz que eles necessitaram novamente ser cheios do Espírito Santo.
E ali eles foram, naquela oração, dizendo: estão perseguindo ao Senhor Jesus, ao seu santo nome, ao seu santo filho, ao teu santo ungido. E a Bíblia diz que, terminando aquela oração, eles foram cheios do Espírito de Deus de novo e tremeu aquele lugar. Queridos, nós precisamos de volta essa experiência na igreja, tremer o lugar onde nós estamos, tremer as nossas, tremer muitas coisas que estão erradas em nossas vidas, precisamos dessa nova influência e presença do Espírito Santo. Eu sei que você pode ter lutas do dia a dia, as influências do mundo, as perseguições são ferrenhas, mas a gente precisa novamente ser cheio do Espírito Santo. Hoje, a igreja tem um ativismo enorme. Se fala da necessidade de tudo, menos do Espírito Santo. Já notou? Não tem mais tempo para falar? Não temos mais tempo para falar do Espírito de Deus. E quando nós eliminamos o Espírito de Deus e a sua obra, nós tiramos Deus da história da nossa vida. Jesus fala de igrejas que ele esteve fora. Jesus fala de uma igreja que precisa de Jesus, que ela pensa que é rica, que acha que ela é alguma coisa, e no fundo ela não é nada. A igreja de Laodiceia. Então, quando nós tiramos o Espírito de Deus, nós eliminamos o poder criador de Jesus dentro da igreja, dentro da nossa história, né? Hoje nós precisamos de uma reforma pelo Espírito Santo. Nós estamos vendo 500 e poucos anos da reforma de Martinho Lutero e dos reformistas da época que chegaram. E Martinho Lutero não fez nada de novo do que está na Bíblia. Ele só simplesmente botou 90 teses lá, dizendo que tudo é pela fé, pela graça. Você não precisa, porque a igreja havia entrado num tempo de escuridão, de trevas, de governança, de feitiçarias e de todo. E Martinho Lutero disse: nada disso. Não precisa de nenhuma outra coisa, de nenhum governo, de relacionamento entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. E Martinho Lutero, então, coloca as 90 teses lá. Hoje nós precisamos de uma reforma de novo para tirar muitas coisas. Reforma quer dizer que você tem que tirar coisas que estão impedindo você ser cheio do Espírito Santo, né? Nós precisamos de uma reforma para nós terminarmos aqui hoje. Faz uma reflexão. Você que é cristão, faz uma reflexão. Quantas pessoas você conhece no Brasil que você pode ligar a uma vida ao Espírito Santo? Quantas pessoas você conhece de fato que falam sobre... Quando você lembra dele, você lembra em unção, você lembra numa atividade do Espírito Santo. Não falo de atividade religiosa. Eu falo assim, de operações do Espírito de Deus. Essa pessoa tem unção, de pessoa que fala em línguas, que ensina sobre esse assunto, que ensina a vida no Espírito, que vive, que você lembra dela, você lembra do Espírito Santo. É interessante, né, que hoje eu falei aqui num grupo, pela manhã, meus próximos 2 trabalhos são unção, a unção e o Espírito Santo. São 2 livros que a gente está fazendo, que devem de ser os próximos 2 livros que a gente vai estar lançando. E aí eu comecei a buscar dentro do meu coração alguém que desponta na nação, que é um referencial no Brasil, para fazer o prefácio do livro. Sobre esses 2 assuntos, sobre unção e sobre o Espírito Santo. E aí a gente vem no coração que está difícil. São poucas as pessoas que andam nessa dimensão de conhecer Deus mais profundamente, de conhecer o Espírito Santo mais profundamente. E a igreja precisa urgentemente, queridos. Nós vamos ter que terminar a nossa live, esse ensinamento, no próxima quarta-feira. Talvez na próxima quarta eu não consiga fazer esse ensinamento e talvez nós não tenhamos live, porque na terça-feira à noite, amanhã à noite, embarco de Orlando para o Brasil.
E eu vou estar chegando em Florianópolis umas 10, 11 horas da manhã. Então não sei se dá tempo para mim parar no hotel, porque eu prego à noite em Florianópolis, na Igreja Mais de Cristo. E aí eu não sei se vai dar tempo para gente chegar no hotel e fazer a live. Se nós não der tempo, então fica avisado aqui que nós faremos na sexta-feira, tá? Eu vou continuar esse assunto. A profunda necessidade que nós temos de ser cheio do Espírito Santo, de você ser cheio do Espírito Santo, de você se esvaziar de muitas coisas. Sabe, essa quarentena, esse tempo aí, Deus está parando tudo, gente. Por que Deus parou tudo? Porque tem uma coisa que Deus acha que não é importante. Lembra daquelas coisas que você achava que era tão importante, que tinha que fazer no sábado, no domingo, e que agora já não é mais importante, porque Deus parou tudo? Mas as coisas do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, ela é extremamente importante. A igreja primitiva não perguntou se podia congregar, se não podia congregar, se daria, não suplicou para o Estado, olha, nós podemos ser crente agora? Não. A igreja primitiva ela não suplicou para isso. A igreja primitiva, mesmo dentro de um estado de perseguição terrível, de um governo imperial, o Império Romano, de perseguições da religião judaica, dos fariseus, mesmo assim, queridos, ela, se tivesse uma árvore, ela estava cheia do Espírito Santo fazendo milagres, vocês estavam dentro das prisões, eles conseguiam adorar a Deus, fazer milagres, operações, em qualquer lugar que você reunia dois crentes, você estava vendo o poder criativo de Deus. E a gente, quando olha a história de Atos, depois nós vamos ver bastante sobre isso, como o Espírito de Deus operou na igreja. E o quanto nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque, assim, esse tempo de quarentena, Deus visitou muito meu coração. Deus visitou muito minha vida. Para rever coisas, tirar coisas, reformar, tirar coisas que talvez estavam até impedindo essa presença do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio da presença de Deus. E eu espero, querido, no nome bendito de Jesus, que essa seja uma semana de reforma na sua vida. Que você possa tirar coisas que são pesadas para você carregar, que é difícil você deixar o Espírito Santo. Você precisa novamente ser cheio do Espírito Santo. A minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo, que você fale em línguas, seja batizado no Espírito Santo com fogo. E eu estou falando desse lugar mais profundo em Deus. Ele não é mental, ele é espiritual, é experiência que ninguém consegue tirar de você. No nome bendito de Jesus. Eu te abençoo e eu falo que você seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus se apodere de ti agora. Que você seja cheio da presença de Deus. E que uma nova estação, um novo tempo esteja sobre sua vida, sobre sua chamada. E que as coisas não sejam por força, por violência, mas pelo Espírito de Deus. E que você possa ser aquele ao qual Jesus disse, quem crê em mim, como diz o Evangelho, como diz essa Bíblia a respeito de Jesus, de um Jesus que cura, de um Jesus ainda que faz milagres, que muda a história, que começa os começos. E que arranca vazios de nós e nos enche do Espírito Santo, de propósitos. Que tudo isso esteja sobre você. No nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Que Deus te abençoe nessa semana. Lembra, hoje à noite nós temos uma live de perguntódromos, né? Hoje à noite nós temos uma live de perguntódromos, 2 minutos aqui. Eu só queria recomendar uma coisa desse livro aqui, ó. Tem uma mensagem que eu falo aqui nesse livro, Treinamento de Líderes, uma mensagem sobre Jesus, sobre o pastoreio de Jesus. Eu falo bastante no Salmos 23, né? Esse que faz nova todas as coisas. Queridos, é uma mensagem muito bonita. Como a gente voltar a ser pastoreado por Jesus. Jesus pastorear o nosso coração. Sabe, quando você se apaixona, eu estou vivendo um tempo assim, que é aquela coisa que você perde o sono de paixão.
Sabe quando você está apaixonado por Jesus, que Jesus entrou em áreas da sua vida, pastoreando de novo, enchendo de novo de prazer e de paixão. E, então eu falo muito uma mensagem aqui nesse livro, como Jesus fazendo nova todas as coisas, tá bom? Pode pedir isso no nosso site, lá tem todos os nossos livros. Ainda dá junho, né? Estão mandando frete grátis. Hoje falei com um escritório no Brasil, muitos pedidos, muita gente pedindo. Isso significa que tem muita fome de Deus, né? Como as pessoas estão pedindo os nossos livros, né? Então hoje pela manhã tinha uma enorme quantidade de pedidos que o pessoal fez final de semana. Então eu vejo assim a paixão das pessoas que também têm fome de Deus. A gente está recebendo os testemunhos, né, de como que as pessoas estão sendo abençoadas, e espero que você esteja dentro disso. Aproveite esse tempo para se envolver com assuntos concernentes a Deus, leia bons livros, leia a palavra de Deus, gaste tempo em oração e certamente você vai ser muito abençoado. Tá aí, ó, você pode entrar, né, no mig.org.br, provavelmente aí a minha esposa deve estar colocando aí. Gente, Deus tem coisas maravilhosas para nós, tá? Pode, assim, Deus tem uma estação nova, um tempo novo. Eu estou vivendo uma estação nova. Meu Deus, assim, eu pensei jamais que eu poderia viver o que eu estou vivendo e o que eu vou viver, tá bom? Deus abençoe vocês no nome bendito de Jesus. Uma boa semana para todo mundo aí.